Olá, é bom ter você de volta. E hoje vamos explorar alguns elementos relacionados à verificação da transcendência em processo que cuide de prescrição. Nós vamos ver as dificuldades que podem surgir, então, da compreensão de que uma matéria que envolva um processo que envolva prescrição caracteriza a transcendência necessária a permitir o conhecimento da matéria por meio de recursos de revista. Temos que lembrar então que o artigo 896-A da CLT prevê que o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Particularmente, seu parágrafo 1º explicita que são indicadores de transcendência, entre outros. Inciso 3º, social, a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Ou seja, já se teria imediatamente uma caracterização de transcendência social quando a pretensão do reclamante, no seu recurso em revista, fosse relacionada a um direito constitucionalmente assegurado. E daí então que surge uma ligeira dificuldade que vai ter que ser resolvida pelo TST na qualificação da prescrição como questão social constitucionalmente assegurada. Nós detectamos então essa dificuldade, por exemplo, nesse julgamento dos embargos 17.28.00, dígito 51 de 99, no qual se confirma o entendimento de que, em alguns casos, não se qualifica violação ao artigo 7º 29 da Constituição da República quando se trata da definição da prescrição parcial ou total. Nesse passo, não parece ser um entendimento do TST de forma mais abrangente de que haja violação ao inciso 29 do artigo 7º da Constituição da simples discussão acerca da prescrição. Assim, na emenda desse julgado, se tem que a Igreja Quinta Turma não conheceu do recurso revista quanto à prescrição das diferenças salariais decorrentes de enquadramento funcional, observando a jurisprudência uniforme desse Tribunal Superior consubstanciada na súmula 409, no sentido de que a controvérsia sobre a prescrição, se total ou parcial, não encontra previsão expressa no artigo 7º 29 da Constituição Federal, inviabilizando aferir violação direta e literal então prevista no artigo 894-C da CLT. Nesse contexto, o recurso de embargo se afigura incabível. O que se tem, então, é de que não se caracteriza violação do artigo 7º 29 na discussão da prescrição, se seja ela parcial ou total. Dessa forma, não se poderia de imediato identificar que um recurso de revista do reclamante seria, então, qualificado como transcendente ou tratando de matéria transcendente, com transcendência social, por se tratar de questão social constitucionalmente assegurada. É certo de que esse entendimento é expresso também pela SDI 1 com menos frequência. A SDI 2 tem mais afeição a esse pronunciamento, especialmente no julgamento de ações rescisórias. É o que se vê, por exemplo, nesse segundo caso, no recurso ordinário em mandado de segurança 6305, dígito 07 de 2013, publicado especialmente agora, em junho de 2018. A emenda desse julgado traz que encontra pacificada no âmbito do TST a jurisprudência no sentido de que a definição judicial sobre o critério de incidência da prescrição, se total ou parcial, não configura ofensa ao inciso 29 do artigo 7º da Constituição de 88, pois construído no plano jurisprudencial, ostentando a matéria de natureza infraconstitucional, conforme a súmula 409 do TST. O dispositivo constitucional em foco apenas estabelece o prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, sem jamais tratar de prescrição parcial ou total. E o artigo 11 da CLT, de igual modo, não cuida de prescrição total ou parcial, descabendo cogitar, consequentemente, de violação literal do dispositivo consolidado. Então, se pode encontrar com mais frequência na SDI 2 o pronunciamento nesse sentido, de que a discussão acerca da prescrição, especialmente se ela vem a se aplicar de forma total ou parcial, se ela se qualifica como violadora de forma direta e literal do inciso 29 do artigo 7º. Dessa maneira, a dificuldade que surge é exatamente essa, de se qualificar como garantia constitucional do empregado
passível de caracterização de transcendência social a alegação ou a discussão no recurso de revista acerca da prescrição total e parcial. É certo de que isso não se configura como um impedimento insuplantável em vista da possibilidade de conhecimento do recurso de revista. Essa dificuldade deveria ser então superada pela melhor fundamentação, no enquadramento dessa transcendência da matéria apresentada no recurso de revista com forma diversa e não simplesmente a indicação imediata à configuração de transcendência social, simplesmente porque o artigo 29 o inciso 29 do artigo 7º da Constituição tratasse de prescrição. E esse é um primeiro exame que fazemos dessa matéria. É certo de que a transcendência vem apenas recentemente sendo objeto de exame pelo TST. Dessa sorte, os seus limites específicos, a sua forma de aplicação e, consequentemente, até as dificuldades que surjam e as suas formas de superação são matéria muito recente. Entretanto, alguns objetos, alguns pontos, já se destacam nesse aspecto. Ou seja, em vista da jurisprudência atual do TST, a matéria de prescrição veiculada em um recurso de revista não poderia ser qualificada imediatamente como transcendente sem que houvesse uma fundamentação específica para demonstrar que, no caso concreto, haveria sim alguma transcendência de aspecto social que justificasse o pronunciamento ou o exame do recurso de revista diante desse novo regime de admissão dos recursos ao TST. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.